Falando ainda sobre o Campeonato Brasileiro, voltando para a última rodada, o que está em disputa, tem pouca coisa ou tem muita coisa? Você vai entender agora por que ainda não acabou o Brasileirão, porque falta uma rodada, evidentemente. Mas o que está em disputa nessa última rodada? No título, as contas são altamente favoráveis ao Palmeiras. Tem uma vantagem de pontos e também enorme no saldo de gols. Nesse momento, Palmeiras 69, Galo 66, Flamengo 66. Segundo a matemática que o PVC gosta, a Universidade Federal de Minas Gerais, 99,97% de chances de o Palmeiras ser campeão. O Galo tem 0,03 e na matemática aqui da projeção está deixando o rubro-negro com 0%. Esse 0%, imagina-se que porque na prática o Flamengo tirar 16 gols de saldo, o Flamengo teria que vencer, o Palmeiras perder e tirar 16 gols de saldo de diferença numa rodada, ou seja, teria que ser um 8-0 para um lado e um 9-0 para o outro, ou um 16-8 para um lado, enfim, essas coisas malucas que a gente nunca viu acontecer no futebol. E no caso do Galo, são 8 gols de diferença no saldo que ele teria de tirar, então teria que ser um, sei lá, 5-0 para um lado e um 4-0 para o outro. Além da derrota do Palmeiras e da vitória do Galo, tem essa diferença do saldo que é gigante. Lembrando que o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro com a vida já resolvida, já não vai cair para a segunda divisão. O Cruzeiro, arquirrival do Galo na última rodada. Então, assim, tudo está favorável ao Palmeiras para confirmar a taça. Aqui os jogos: Cruzeiro e Palmeiras, Bahia e Galo, São Paulo e Flamengo. Chegando nas vagas para a Libertadores, o G6 já está ali configurado. A questão são as vagas diretas. E o Botafogo, faltando uma rodada, gente, está fora do G4. Nesse momento, Galo tem 66, 19 vitórias, saldo de 23. O Flamengo, 66, 19 vitórias, saldo de 15. O Grêmio chegou a 65 com a vitória sobre o Vasco. Com 20 vitórias, olha só, o Grêmio no critério de vitórias vai melhor do que os seus concorrentes Galo e Flamengo, com saldo de 6. E o Botafogo chegou a 64 com 18 vitórias. Então, Galo, Flamengo e Grêmio, nesse momento, estão indo direto para a Libertadores na fase de grupos e o Botafogo ficando fora. Para ele voltar, vai ter que reverter isso na última rodada. O Galo visita o Bahia, o Flamengo visita o São Paulo, o Grêmio visita o Fluminense e o Botafogo visita o Inter, como a gente já lembrou aqui durante o programa. Todos os times ali da parte de cima serão visitantes. Só para dar um pitaco aqui nas vagas da Libertadores, PVC, você acha que o G4 vai permanecer como está ou tem mudança nessa última rodada? Eu acho que vai ficar como está. Com Galo, Flamengo e Grêmio. O Botafogo... O Botafogo empata na última rodada e com o Internacional, e o Grêmio empata com o Fluminense e a classificação fica como está. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer e eu acho que o Bahia vai cair. Estou falando disso faz umas semanas. Pode ser que não caia, é evidente que pode ser que não caia, mas tomara para todo mundo que ninguém caísse, mas alguém vai ter que cair, não tem jeito. O regulamento do campeonato exige e demanda 4 rebaixados. Na Sul-Americana, o Santos, que mais uma vez perdeu para o Atlético Paranaense, e o Botafogo com o empate o Cruzeiro, perdão, com o empate com o Botafogo se livrou do rebaixamento e ficou perto da Sul-Americana. Cruzeiro 46 pontos. O Santos ainda pode, nos critérios de desempates, assumir a 14ª posição. Nesse momento, o Cruzeiro tem 46, com 11 vitórias, o Santos 43. Então, o Santos teria que vencer o Fortaleza na Vila, o Cruzeiro perder para o Palmeiras, porque daí o Santos passaria no critério de vitórias. Se o Santos ganhar e o Cruzeiro perder... Ele vai para a Sul-Americana. O Santos vai para a Sul-Americana. O Santos tem que ganhar e o Cruzeiro perder. É o único cenário. Agora, independentemente de qualquer coisa, o Santos precisa ganhar do Fortaleza. Para não depender de ninguém para ficar na primeira divisão. Não depender de nada, porque se ele empatar e o Bahia vencer, o Bahia passa ao Santos. E aí o Vasco também vencendo, os dois passariam. Exatamente. Então o Santos tem que ganhar do Fortaleza. O Santos não pode pensar em outra coisa. O Santos tem que vencer o Fortaleza. E o Fortaleza já está na Copa Sul-Americana. A única vantagem do Santos é essa, porque o jogo é difícil, o Fortaleza faz uma grande campanha de novo, é 10º colocado, confirmou pela 6ª vez, pela primeira vez na história, um time do Nordeste vai jogar 6 temporadas seguidas na Série A. O Fortaleza vai para a Copa Sul-Americana. Então o Santos tem essa possibilidade, tem que ganhar do Fortaleza. A situação está posta aí com os últimos
adversários dos 3. E outra coisa importante, até em relação ao que eu vinha falando, que era uma projeção que podia ter time rebaixado. Os 45 pontos vão salvar, né? Os 45 vão salvar. Pode ser menos, né? Se o Bahia perder para o Atlético, a nota de corte vai ser 42 e não 45. Isso. De qualquer maneira, time rebaixado, o ano passado 44 levou para a Sul-Americana, vai ter rebaixado, pode ter rebaixado com pontuação de Sul-Americana. Se o rebaixado for o Bahia vencendo, ou se o rebaixado for o Santos, vai ter rebaixado com pontuação de Sul-Americana do ano passado, porque no ano passado o Bragantino se classificou para a Sul-Americana com 44 pontos. 44 pode cair, mas 45 vai salvar. Para o Santos, como o PVC disse, a situação vai receber o Fortaleza, que já está com a vida definida. Se o Santos vencer, está salvo, não depende de ninguém. Se ele empatar, ele depende de tropeços do Vasco e ou do Bahia, de um dos dois. Um dos dois vai ter que tropeçar. Se o Bahia, por exemplo, empata e o Santos perde, o Santos se salva, porque fica 43-42. Se o Bahia vence e o Santos empata, o Bahia passa o Santos. Aí o Santos teria que depender de um tropeço do Vasco. Mas o Vasco, caso empate em pontos, também passaria o Santos, porque no critério de vitórias tem mais possibilidades. Aqui está a situação de tabela. Santos 43, Vasco 42, Bahia 41. Nas duas últimas rodadas, esses 3 perderam, né? Impressionante. Não conseguiram vencer os seus jogos nas últimas 2 rodadas. O risco de queda, segundo a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, 68,9 do Bahia, 24,9 do Vasco e 6,2 do Santos. O PVC já vinha falando nas últimas semanas, como ele já lembrou, que achava que o rebaixado seria o Bahia, o Santos recebe o Fortaleza, o Vasco recebe o Red Bull Bragantino e o Bahia, além de ter a pior pontuação, o PVC tem também o pior adversário, que é o Galo, que está vivendo uma fase espetacular na reta final. O Galo vai tentar ser campeão. O Galo vai jogar para... O Galo vai ser campeão? Não, não vai. Mas, assim, o Galo precisa ganhar o jogo do Bahia. Isso torna a missão ainda mais difícil. O Atlético foi campeão na Bahia, na Fonte Nova, em 2021, ganhando do Bahia por 3-2 na época. Galo que venceu o São Paulo de forma espetacular por 2-1 no Mineirão nessa rodada, com um golaço do Paulinho. Aliás, de novo, né? Paulinho e Hulk. Vai ser difícil, a gente vai falar sobre isso durante a semana, PVC, mas vai ser difícil. Para alguns, nem tanto, mas o que estão fazendo o Paulinho e Hulk e o Soares estão colocando a barra de craque do campeonato lá em cima. A gente guarda essa opinião sua, tá? Para durante a semana, porque senão a gente vai debater um monte de coisa legal, inclusive a média de público do Campeonato Brasileiro nos próximos dias. Mas tem muita coisa. Depois de quarta-feira, a partir de quinta, sexta, semana que vem, vai ter Fluminense disputando o Mundial, vai ter um monte de coisa para a gente debater até o Natal. Antes do Natal, tem a nossa prancheta do PVC. Você achou que não teríamos hoje, mas teremos. Então, roda a vinheta da prancheta do PVC. Como é que o Cruzeiro vai jogar contra o Palmeiras? A gente vai falar mais disso também. Mas assim, o Cruzeiro está jogando com linha de 4. Como é que o autor ele fez? Ele faz um 4-2-3-1 misto, né? Mas assim, o Lucas Silva vem aqui e se junta ao primeiro volante, que é o Ian Lucas. O Ian Lucas, com a lesão do Matheus Jussa, ganhou o lugar e está jogando bem. O Ian Lucas e o Lucas Silva. O Lucas Silva sobe um pouquinho mais perto do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira tem uma vocação de vida direita para dentro. E aí você faz... O Japa vem por dentro, o jogador que saiu da base, e o William, que não jogou ontem, jogou o Palácios, que o William estava suspenso, dá amplitude pelo lado direito. Então você vê o William, Japa, Bruno Rodrigues, Matheus Pereira e Arthur Gomes chegando na frente. O Cruzeiro vai jogar assim com os Palmeiras? Provavelmente não vai conseguir. Então ele vai recuar e vai fazer 2 linhas de 4 mais solto, mais presas aqui, com o Matheus Pereira mais solto. O Matheus Pereira é talentoso. O Cruzeiro tem jogadores talentosos. Ele precisa de reformulação para o ano que vem. Precisa melhorar, aperfeiçoar, aprimorar. Mas é um time que tem futuro. Esse time que vai enfrentar o Palmeiras na quarta-feira. Chegou a 46 pontos na 14ª colocação. E agora, enfim, para o torcedor do Cruzeiro, respira aliviado, não tem mais risco nenhum. E é curioso como aquele clássico primeiro da Arena MRV está fazendo a diferença para os dois lados, hein? O Cruzeiro venceu o Galo na Arena MRV, o primeiro clássico. Cruzeiro e Atlético. Esses 3 pontos lhe dão a tranquilidade agora e a falta desses 3 pontos para o Galo faz a diferença no título. O tamanho que se tornou ainda mais, que já vai ser histórico por ser o primeiro clássico na nova casa do Galo, esse Galo 0,
Cruzeiro 1. Uma última informação que não deixa de ser importante, antes da gente fechar o de primeira, já agradecendo a sua audiência, deixa o like, se inscreva no canal aqui do All Sport, já somos mais de 1 milhão de inscritos. O Bruno Andrade tem uma informação atualizada sobre o futuro do Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, que para alguns poderia ser um nome cotado, para quem sabe, se o Abel não permanecer no Palmeiras, um nome possivelmente olhado pelo Palmeiras, mas dá uma olhada na informação do Bruno Andrade sobre o Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino. Ele vai para o Alçade. O português Pedro Caixinha, que é um dos nomes hoje comentados dentro do Palmeiras, se de fato o Abel Ferreira trocar o Verdão pelo Al-Sadd, vai renovar o contrato com o Red Bull Bragantino por mais uma temporada. Ele já tem um contrato válido até dezembro de 2024, quando acertou com o Clube de Bragança Paulista, fechou um contrato válido por 2 temporadas, mas o Red Bull, satisfeitíssimo com o trabalho do Pedro Caixinha, que brigou durante boa parte do Brasileirão no topo de cima da tabela e continua lá em cima, vai renovar o contrato do treinador português por mais uma temporada, ou seja, Pedro Caixinha vai renovar o contrato, já um acordo muito bem encaminhado, que vai ser oficializado logo depois do Brasileirão, um novo contrato válido até dezembro de 2025, e isso naturalmente dificulta um eventual interesse do Palmeiras se de fato mesmo o Abel Ferreira rumar ao futebol do Catar. Informação importante, então, do Bruno Andrade nesse... Puxa, eu sei que iria para o Alçade. Não vai ser dessa vez que o plot twist vai acontecer, como diriam os jovens. Mas o Pedro Caixinha, então, com a situação bem encaminhada para renovar com o Bragantino, PVC. Ele fez um grande trabalho, mas é engraçado que às vezes você estava vendo o jogo Bragantino e quinta-feira, Bragantino e Fortaleza, que ele está no banco conversando com o quarto árbitro, e ele está de braço cruzado assim, conversando com o quarto árbitro, ele fala uma coisa para o quarto árbitro, o quarto árbitro responde, ele faz assim, é? Puxa. Uma tranquilidade, né? Um diálogo completamente correto, absolutamente educado. E aí você olha e fala assim, pô, o que está acontecendo que ele não está xingando o quarto árbitro? E aí o reflexo que a gente tem no Brasil é dizer assim, cara, tá faltando vibração. Mas não é, tá sobrando educação. O Pedro Caixinha fez um grande trabalho. Pode ter faltado alguma coisa na reta de chegada, mas não foi falta de respeito. Isso, sem dúvida nenhuma, não. As pessoas realmente relatam que é um cara bastante educado e sereno no dia a dia. Mais informações no nosso blog Mercado da Bola, em parceria com o Bruno Andrade e com o André Hernandes, essa renovação encaminhada do Pedro Caixinha, o Red Bull Bragantino, que nesse momento é o 6º colocado, né? 62 pontos. Alguém chegou até no chat a comentar, pô, achava que o Bragantino ia chegar com mais chances, mas nesse momento está ali na 6ª colocação, vai para a Libertadores do ano que vem. Chegamos, enfim, à reta final do de primeira, um programa com bastante informação, opinião e uma enquete equilibrada, tá? O que é mais surpreendente nesse Brasileirão? A virada do Palmeiras, 37% para a nossa audiência. O segundo turno de rebaixada do Botafogo, 29%. O primeiro turno de campeão do Botafogo, 27%. Ou a arrancada final do Atlético Mineiro, 7% dos votos. PVC, obrigado, viu? Valeu, tamo junto amanhã de novo. Estaremos no mesmo horário, mais uma vez, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Tem de primeira, você continue com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal. Boa semana e até a próxima. Valeu, gente.